Seja bem-vindo à lição número 10, Como se guarda o Santo Sábado. Na lição passada, nós estudamos sobre o dia do Senhor e vimos o que a Bíblia fala sobre o sábado. Hoje nós vamos analisar rapidamente as orientações que Deus dá a respeito da maneira de guardar o seu santo dia. O primeiro texto é Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 31. Deus viu tudo o que tinha feito, e era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. Repare que ele separou este sexto dia aí em duas partes, assim como, se você ler o restante do capítulo, que vem um pouquinho antes, ele sempre diz assim, houve uma tarde e uma manhã. Primeiro dia, segundo dia, sempre uma tarde e uma manhã. Então, o dia é separado em dois pedaços. Um pedaço que ele chama de tarde e outro pedaço que ele chama de manhã. Em Êxodo, capítulo 16, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 16, versos 21 a 26. Aqui fala a respeito do maná. E o texto diz assim: colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um o quanto podia comer, e quando o sol fazia sentir o seu ardor, se derretia. Ora, no sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres por pessoa, e todos os chefes da comunidade foram comunicá-lo a Moisés. Ele lhes disse: eis o que disse Yahvé, amanhã é repouso completo, um santo sábado para Yahvé. Cozei o que quiserdes cozer, e fervei o que quiserdes ferver. E o que sobrar, guardai-o de reserva para a manhã seguinte. Fizeram a reserva até a manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu vermes. Então disse Moisés: comei-o hoje, porque este dia é um sábado para Yahvé. Hoje não o encontrareis nos campos. Durante 6 dias o recolhereis, mas no 7º dia, no sábado, não o haverá. Quando os israelitas começaram a receber esse alimento que vinha do céu, eles podiam recolher esse alimento toda manhã. E todo dia eles só podiam recolher o suficiente para aquele dia. Se deixasse para o dia seguinte, apodrecia. Você deve ter lido isso já nos versículos anteriores. No entanto, na sexta-feira, que era o sexto dia, eles tinham autorização para colher o dobro, porque no sábado não caía. Deus concedia a eles o alimento em dobro, para que no sábado eles sequer tivessem o trabalho de ir buscar o alimento. Algumas pessoas, como você pode ler no restante do capítulo, não seguiram essa orientação e guardaram só o suficiente para um dia. Foram tentar recolher no sábado de manhã, não tinha nada, e o que eles haviam guardado na sexta-feira apodreceu, deu bicho. Perceba que essa orientação quanto à guarda do sábado aconteceu bem antes de a lei de Deus ser dada no Sinai, quando foi escrito lá nas tábuas de pedra o mandamento, os 10 mandamentos, inclusive o sábado. Já se percebe então que esse mandamento do sábado, essa orientação quanto à guarda do sábado, não surgiu lá no Êxodo, no momento em que as tábuas de pedra dos 10 mandamentos foram entregues. Como nós vimos no estudo passado, essa orientação quanto ao sábado surgiu lá em Gênesis, na época da criação, e os patriarcas com certeza já conheciam essa orientação. No entanto, no cativeiro no Egito, era impossível para os israelitas guardarem o sábado por causa da escravidão. Sendo assim, quando Deus os libertou, eles tiveram que ser ensinados novamente quanto a essa guarda do sábado. Outro texto, ainda em Êxodo capítulo 20, já que a gente está falando de mandamento, Êxodo capítulo 20, versos de 8 a 11, é o mandamento que eu acabei de me referir, diz assim, como a gente estudou na lição passada: lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Veja que o mandamento começa com lembra-te. Eu já sabia que o pessoal ia esquecer. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. O 7º dia, porém, é o sábado de Yahvé teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu,
nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está em tuas portas. Porque em 6 dias Yahvé fez o céu, a terra, o mar e tudo o que eles contêm, mas repousou no 7º dia. Por isso, Yahvé abençoou o dia do sábado e o santificou. Ou melhor, na minha tradução diz, e o consagrou. O mandamento é bastante claro e a gente já trabalhou ele aqui na lição passada. Veja aqui que Deus repousou nesse dia depois de ter feito toda a criação e como ele separou esse dia para repouso, como exemplo, ele abençoou e santificou esse dia. O texto seguinte é Neemias, é antes de Salmos. Então você avança lá para o meio da Bíblia, se você chegar em Salmos, você volta um pouquinho e você chega em Neemias. Neemias capítulo 13, versículo 19. Por isso, mandei que mal as sombras caíssem sobre as portas de Jerusalém, logo antes do sábado se fechassem os batentes e que não se abrissem senão depois do sábado. Coloquei nas portas alguns dos meus homens, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Aqui foi uma providência do governador da cidade. O povo havia retornado do cativeiro e também tinha desaprendido essa questão do sábado. Era difícil, né? O povo havia se habituado aos costumes da região do cativeiro em que eles estavam e muitos deles estavam desabituados à guarda do sábado ou haviam relaxado muito na guarda do sábado. Quando eles retornaram à cidade de Jerusalém e começaram a reconstrução, o governador então tomou providências para que o sábado começasse a ser respeitado de novo. E uma dessas providências ele tomou aqui, quando ele disse, aqui no versículo 19, por isso mandei que mal as sombras caíssem sobre as portas de Jerusalém, logo antes do sábado, quer dizer, quando o sol estava começando a se pôr e as portas estavam começando a fazer sombra, quer dizer, o sol estava se pondo, logo antes do sábado, se fechassem os batentes e que não se abrissem, senão depois do sábado. Coloquei nas portas alguns dos meus homens, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. A questão aqui é que havia um comércio na cidade durante o sábado. Aqui é uma orientação bem interessante. Durante o sábado, nós devemos evitar o comércio, comprar e vender coisas. Tá? Evite isso no dia de sábado, porque é um dia separado para adoração a Deus. O exemplo está aqui em Neemias. Você pode analisar todo o capítulo 13 para você entender bem o contexto desse versículo que a gente acabou de ler. Voltando agora para Levítico, Levítico capítulo 23, verso 32. É o terceiro livro da Bíblia. Levítico 23, 32. Será para vós um dia de repouso completo. Jejuareis, e à tarde do 9º dia do mês, desde essa tarde até a tarde seguinte, cessareis completamente o trabalho. Esse versículo aqui, ele está no contexto de uma cerimônia religiosa que era chamada o Dia da Expiação. Depois a gente vai estudar sobre ele. Então ele diz aqui, olha, este será para vós um dia de repouso completo. Algumas traduções dizem assim, sábado de descanso vos será. Esse texto que nós acabamos de ler dá algumas ideias bem interessantes. Primeiro, ele está no contexto do Dia da Expiação, que era uma festa judaica muito importante naquela época. Essas festas religiosas, em que muitas vezes eles tinham que parar o trabalho, também eram conhecidas como sábados, eram sábados cerimoniais. Então, o sábado era como se fosse um nome genérico para os feriadões religiosos que eles tinham. Tá? Então, não havia apenas o sábado semanal, mas havia alguns sábados festivos que não ocorriam necessariamente no 7º dia da semana. Aqui ele dá uma orientação sobre como esse sábado, essa festa deveria acontecer. Assim, mas espera aí, como é que eu sei que esse dia aqui não é necessariamente o sábado do 7º dia da semana? Se você verificar no verso 27, diz aqui, mas o 10º dia do 7º mês é o dia das expiações. Tereis santa assembleia, jejuareis,
e apresentareis oferenda queimada a Yahvé. Nesse dia não fareis trabalho algum, pois é o dia da expiação, quando se fará por vós o rito de expiação diante de Yahvé, vosso Deus. É claro que o 10º dia de um determinado mês, ou desse 7º mês, não vai cair necessariamente sempre no 7º dia da semana. É um dia do mês qualquer, que dependendo do ano ele vai cair num dia diferente da semana. Mas esse dia foi separado para adoração, era uma festa muito importante, e nesse dia também ninguém fazia nenhum trabalho. Era um sábado cerimonial. Tá? Havia sábados cerimoniais, e não apenas aquele sábado semanal instituído por Deus lá em Gênesis. Mas a ideia que eu quero me deter é a seguinte, ele diz, olha, como é que esse sábado, como é que esse dia de festa vai acontecer? Será para vós um dia de repouso completo, quer dizer, um sábado. Algumas traduções dizem sábado de descanso vos será. E mais, desde essa tarde até a tarde seguinte, cessareis completamente o trabalho. Então ele diz assim, olha, esse dia de festa vai acontecer de uma tarde até a outra tarde. De novo apareceu essa palavra, né, que a gente viu lá em Gênesis. Olha, o dia é tarde e manhã. O que será que é essa tarde? Mas o importante é que esse feriadão, quer caísse no sábado ou não, seria considerado um sábado cerimonial e deveria ser celebrado de uma tarde até a tarde seguinte. Marcos capítulo 1, verso 32, lá no Novo Testamento, Marcos 1, 32. Ao entardecer, quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e endemoniados. E aí a história continua. Cristo fez naquela noite um grande festival de cura, por assim dizer. Ajudou muita gente. Eu quero chamar a tua atenção para o começo. Diz, ao entardecer. Algumas traduções dizem, e chegada a tarde. Quando o sol se pôs. Então, a tarde é aquele momento em que o sol se põe. Tarde é a parte escura do dia. Conclui-se, portanto, que manhã é a parte clara. Sendo assim, o dia, biblicamente falando, é separado em 2 pedaços. A tarde, que é a parte escura, e a manhã, que é a parte clara. Então, o dia começa com o pôr do sol. Quando o sol se põe e escurece, um novo dia começou. O dia começa a gente já começa logo descansando, né? Já dormindo. E a parte clara, que é quando o sol surge. Tudo bem? Então, biblicamente falando, veja em Gênesis, tarde e manhã, tarde e manhã, tarde e manhã. Quer dizer, a parte escura, o sol acabou de se pôr, parte escura, noite, descanso, e a parte clara, que é a manhã, que é quando o sol aparece. Isaías 58, 13 e 14. Acompanha comigo lá depois de Salmos, Isaías 58, 13 e 14. Se te abstiveres de violar o sábado, de cuidar dos teus negócios em meu dia santo, chamando ao sábado deleitoso e venerável ao dia de Yahvé, se o honrares, como? Abstendo-te de viagens, de correres atrás dos teus negócios, de fazeres planos, então te deleitarás em Yahvé, e eu te farei cavalgar em triunfo sobre as alturas da terra. Eu te nutrirei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca de Yahvé o falou. Isaías 58, 13 e 14 traz umas revelações muito interessantes. Aqui ele é um pouco mais específico sobre como eu devo guardar o santo sábado. Acompanha comigo aqui, diz assim, olha, se te abstiveres de violar o sábado, quer dizer, evite violar o sábado. Aí ele explicita um pouquinho mais. De cuidar dos teus negócios em meu dia santo. Então, no dia de sábado, eu devo evitar cuidar dos meus próprios interesses. E mais ainda, se o honrares. Mas como eu vou honrar o dia de sábado? Abstendo-te de viagens. Então, eu devo evitar viagens longas, que eu possa deixar para outros dias. Também de correres atrás dos teus negócios. Então, eu devo deixar o meu trabalho, as minhas atribuições da semana nesse dia. Mais ainda, de fazeres planos. Interessante essa frase, né? Então te deleitarás em Yahvé. E aí ele continua a promessa.
veja que ele dá aqui algumas orientações. Então, no sábado, eu devo evitar, como a gente já aprendeu em Neemias, a questão do comércio. E Isaías diz, olha, evite fazer coisas que sejam do seu próprio interesse nesse dia, porque esse é um dia meu. Se você fizer isso, eu vou te dar uma bênção. Outro texto interessante é ainda Isaías, capítulo 66. 66, 23. De lua nova em lua nova, quer dizer de mês em mês, porque a lua nova só acontece de mês em mês, e de sábado em sábado, ou de semana em semana, toda a carne virá se prostrar na minha presença, diz Yahvé. O contexto desse versículo é uma promessa que foi dada ao povo de Israel se eles obedecessem a Deus. Como eles não cumpriram as condições da promessa, essa promessa se tornou uma profecia dada para todo aquele que aceitasse a Cristo como seu Salvador. É como se fosse uma previsão de futuro. Quando você lê o capítulo 66, você vai perceber esse teor profético aí. É como se ele estivesse falando bem para o futuro. A ideia original é que essa promessa se cumprisse ainda aqui na terra para o povo de Israel. No entanto, como eles não cumpriram as condições da promessa, ela acabou ficando para todo aquele que conheceu e que vai conhecer a Cristo ainda e aceitá-lo como Salvador. Então, quando ele vier e buscar os escolhidos e levar para o céu, e depois retornando aqui à terra, qual vai ser a condição da terra? De lua nova em lua nova, quer dizer, de mês em mês, e ele fez questão de citar, de sábado em sábado, quer dizer, de semana em semana, toda a carne virá se prostrar na minha presença, diz Yahvé. O sábado foi citado aqui como marcador semanal e é uma lembrança de que mesmo na nova terra, daqui a algumas semanas, quando Cristo voltar e a gente passar os 1000 anos no céu e retornar para cá, como a gente já estudou, lá na lição 5 e na lição 6, o sábado continuará existindo e será um marcador semanal ainda como é hoje, embora muita gente tenha feito questão de esquecer disso. Em Ezequiel capítulo 20, verso 20, avança mais um pouquinho aí, vai passar por Jeremias e vai chegar em Ezequiel. Capítulo 20, verso 20, diz algo bem interessante. Deveis santificar meus sábados, de modo que sejam um sinal entre mim e vós, para que se saiba que eu sou Yahvé, vosso Deus. Então, o sábado é um sinal entre eu e Deus, para que todo mundo saiba qual é o Deus a quem eu adoro. Se eu reconheço Deus como Criador de todas as coisas, eu observo o dia que Ele separou para descanso. Repito aqui o texto, deveis santificar meus sábados, de modo que sejam um sinal entre mim e vós. O sábado é o sinal, a minha guarda do sábado, como demonstração de fé, é um sinal entre eu e Deus. Mas para que esse sinal serve? Para que se saiba. A maneira como está escrito aqui, para que se saiba, não é para que Deus saiba ou para que eu saiba, mas é para que as outras pessoas saibam. Para que se saiba que eu sou Yahvé, vosso Deus. Então, quando eu guardo o sábado, eu estou contando para as outras pessoas que existe um Deus. E que Deus é esse? É um Deus que criou todas as coisas. Quando eu guardo o sábado, eu demonstro esse sinal e desperto na mente das pessoas a lembrança de que existe um Deus criador. Sem dúvida alguma, a guarda do sábado seria uma proteção muito grande contra o ateísmo e contra essa falsa ciência que apregoa que Deus nunca existiu. As pessoas esqueceram o sábado, que é o mandamento que traz a pessoa de Deus como Criador. Basta você ler Êxodo 28 a 11, você vai ver que ele se revela no mandamento como Criador de todas as coisas, mas as pessoas esqueceram esse mandamento e fatalmente acabam esquecendo do papel de Deus como Criador de todas as coisas. Ezequiel 20 é claro quando diz, guarde o sábado e você terá um sinal que vai revelar a todas as pessoas que eu sou o teu Deus. O último texto é Marcos, capítulo 2, verso 28. Volta lá para o Novo Testamento, Marcos 2, 28. De modo que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. O verso 27 diz assim, então lhes dizia, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E o 28 complementa, de modo que o Filho do Homem é Senhor até do sábado.
Veja aqui que Cristo se identifica como Senhor do sábado. Você diz, mas Cristo é Senhor de tudo, é Senhor de todos os dias. Beleza, concordo com você. O contexto do versículo aqui é que os discípulos passam por uma plantação e colhem espigas. Os fariseus não gostam da história, reclamam, e Cristo então explicita para eles o seguinte, olha, eu criei o sábado, eu sei como é que as pessoas devem guardar o santo dia, e vocês, fariseus, estão inventando um monte de floreado aí que não existe, não é assim que se guarda o sábado. O contexto do versículo que nós acabamos de ler, Marcos 2:28, não é que o sábado não deva ser guardado, mas sim que ele está sendo guardado de modo errado. Você aprendeu hoje algumas maneiras de guardar o sábado. Os fariseus inventaram tanta história que o sábado já havia se tornado um peso. Aí Cristo diz, olha, eu sou Senhor até do sábado. Eu criei o sábado, eu sei como é que ele deve ser guardado, o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito nesse dia. Então vocês, por favor, não se metam inventando história aí. Tudo ok? Então o contexto do versículo não é se você tem que guardar o sábado ou não, mas sim como esse sábado deve ser guardado. O que foi que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos uma coisa curiosa, que biblicamente o dia é separado em dois pedaços. Tarde, que é a parte escura do dia, e manhã, que é a parte clara do dia. Nós aprendemos também que o dia começa com o pôr do sol, quer dizer, o sol se põe, vai entardeceu, anoiteceu. Então a gente aprendeu que o dia começa quando o sol se põe. E de uma tarde a outra tarde, quer dizer, de um pôr do sol até o outro pôr do sol, é o período em que acontece a tarde e a manhã, que é o que a gente chama biblicamente de dia. Não que a gente vá discriminar a maneira como as horas são medidas hoje, de meia-noite a meia-noite. Isso é muito útil para o comércio, para o intercâmbio entre países, etc. Mas, biblicamente falando, o dia começa e termina ao pôr do sol. A gente aprendeu isso hoje nos textos bíblicos. Outra coisa interessante que a gente aprendeu é que o mandamento do sábado, Êxodo 28:11, revela Deus como Criador de todas as coisas, e nesse dia ele descansou, abençoou e santificou. E isso lembra para a gente que ele foi o Criador de todas as coisas. Se eu esqueço do sábado, eu esqueço da figura de Deus como Criador de todas as coisas fatalmente. Nós aprendemos também que durante o sábado eu devo evitar atividades corriqueiras, eu devo evitar compras e vendas, eu devo evitar viagens longas, eu devo evitar cuidar dos meus próprios negócios nesse dia, devo evitar os meus próprios interesses, interesses que eu posso cuidar tranquilamente durante a semana. A gente viu na lição passada que é interessante que no sábado eu dedique para fazer bem ao meu próximo. Então, durante a semana eu faço bem para mim, porque o corre-corre do trabalho não deixa eu fazer mais nada além disso. E no sábado eu separo, devido ao corre-corre da semana, um tempo melhor, de melhor qualidade para minha família e para minha comunhão com Deus, evitando assim atividades corriqueiras e estressantes. Por fim, nós relembramos que Cristo é Senhor, inclusive do sábado. Então, ele que criou esse sábado, ele sabe o que deve ser feito, o que não deve ser feito, como é que esse sábado deve ser guardado. Então, se você precisar de mais orientações sobre como guardar o sábado, como viver esse santo dia, a melhor coisa que você pode fazer é buscar a presença de Cristo e pedir a Ele orientação. Nós lemos alguns textos hoje, você deve revisar esses textos com muito carinho, analisar o contexto deles, quer dizer, o versículo que vem antes, os versículos que vem depois, e deixar que Deus lhe oriente. Se você for sincero, Ele vai lhe guiar de modo que você vai conseguir viver essa maravilha que é a guarda do Santo Sábado, que é um memorial da criação de Deus, da figura dele como Criador e Salvador de todos nós. Nós nos encontraremos então na próxima lição, a lição número 11. O tema é muito interessante. O tema é Onde estão os mortos? Se você tem dúvidas sobre o que a Bíblia fala a respeito dos mortos, se as pessoas realmente podem voltar lá dos mortos para dar conselho, para curar, se você tem dúvidas quanto a isso, não perca a próxima lição. Se você quiser ser avisado, é só você se inscrever no canal. A gente está tentando colocar um vídeo novo toda semana e você vai ter uma explicação bíblica a respeito desse assunto. Você que acompanha nosso curso já reparou que a gente não viaja assim demais com um monte de teorias. A gente vê o que a Bíblia está dizendo, lê o versículo, explica um pouco e pula para o outro. É assim que a gente vai trabalhar a lição que vem. Onde estão os mortos? Já estou aguardando você.